Qual foi o motivo, ou quais foram os motivos, para a destruição de Sodoma e Gomorra? Segundo a narrativa bíblica, Deus indignou-se contra os pecados das duas cidades e, ao falar com Abraão, mostrou-lhe seus planos para destruir ambas as localidades. E este teria sido o motivo para que 2 dos homens que o visitaram se dirigissem para aquela região. Pela visão geral, os intérpretes sempre destacaram transgressões de ordem sexual que existiram naquela cidade. Porém, pela opinião judaica majoritária, a causa da destruição daquelas cidades ímpias teria sido a falta de hospitalidade. Na verdade, ao analisarmos a narrativa pela ótica bíblica, as duas interpretações têm certo amparo textual. Mas convenhamos, certamente não apenas aquelas 2 cidades em todo o mundo de então incorreriam em tais transgressões. Afinal, estamos falando de uma região que historicamente abrigava tribos e povos antigos que não tinham lá uma conduta moral e ética tão perfeita assim para serem poupados. Os cananeus, em geral, também não eram assim tão afeiçoados às regras de conduta e comportamento social. Eles sacrificavam crianças, assassinavam estrangeiros, cometiam os mais baixos crimes sexuais que se possa imaginar. Não bastasse isso, todas as suas divindades tinham conotação sexual, e seu sacerdócio era via de regra integrado por prostitutas cultuais. Por que então nessa narrativa evoca-se apenas os crimes cometidos nessas 2 grandes cidades? E por que elas são aqui o destaque e o foco de um suposto juízo divino? Deve existir algo mais que não foi contemplado nas interpretações tradicionais. Mas antes de lidarmos com a questão de Sodoma e Gomorra em si, é importante lembrarmos das mensagens subliminares por trás de alguns conceitos bíblicos. Abraão representa a fonte, o pai da busca constante do homem pelo autoconhecimento. Por isso, ele é apelidado de pai de uma multidão. E é ele que, segundo lemos, abriu o caminho para a posse definitiva da terra de Israel, a terra prometida dos textos bíblicos. E isto não poderia ser diferente, pois a conquista só está agendada para aquele que a busca. Sem busca, não há conquista, há mero ganho. Sem conquista, não há mérito, e sem mérito, tudo o que temos é mera esmola. Abraão é o modelo daquele que trabalha a si mesmo, para a sua redenção. Sem que ele se vá para si mesmo, não há redenção. Ir para si mesmo era o destino dele, quando lhe foi ordenado. Pelo texto, o destino de Abraão era a terra prometida, longe dos seus olhos, mas paradoxalmente dentro dele mesmo. A terra que lhe foi prometida era a percepção ideal do homem desejado por Deus. Por isso, esta terra é chamada na tradição de terra dos viventes, pois vida definitiva e real só há quando se está nela, ou seja, sob a condição de redenção. Errante em sua própria terra, na qual lhe foi prometida, Abraão não encontrou ali a estabilidade tão ansiada, porque ele representa o aspecto de bondade, hesed. E para que haja redenção plena, a bondade deve estar aliada à justiça, e ambos os atributos, à harmonia. Os 3 principais patriarcas do povo judeu, Abraão, Isaque e Jacó, incorporam as noções de bondade, justiça e harmonia, respectivamente. Abraão desce ao Egito, o que representa um ato que seus próprios descendentes seguiriam tempos mais tarde. A descida representa uma perda, e os motivos em ambos os casos, a fome, alude a uma carência. A fome por si só é uma evidência de falta de justiça. Quando há justiça, não há fome. Não há carência,
e tampouco a perda. Abraão partiu porque a fome era grande na terra, de acordo com o nosso texto, e assim fizeram também os filhos de Jacó. Em ambos os casos, foram em busca de justiça, estritamente falando. Isaque, filho de Abraão, incorpora o atributo de justiça, e seu filho nasce depois que ele volta para a terra de Israel. Da mesma forma, o povo de Israel só encontra de fato a justiça que buscava quando saem do Egito e recebem a Torá no Sinai. Assim, a bondade, ou Hesed, e a justiça, Gevurah, combinam-se, finalmente. O que se segue então são as guerras contra as 7 nações que estavam estabelecidas na terra. As 7 nações são, segundo Rav Ashlag, o Baal HaSulam, 7 pontos que devem ser elevados em nós, antes da redenção, para que ela ocorra. No entanto, deve existir um equilíbrio entre bondade e justiça, para que se alcance Tiferet, que representa a harmonia, o equilíbrio. Em nós, esses pontos devem ser retificados para que possamos adentrar a terra prometida, que é a meta a ser alcançada, a nossa redenção final. Porém, no meio do caminho desta redenção que se pretende alcançar, há empecilhos, tanto no caminho de Abraão quanto no caminho dos filhos de Israel, após saírem do Egito. No caminho dos filhos de Israel, há 7 nações adversas e inimigas. No caminho de Abraão, há 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra são a síntese do que os filhos de Israel enfrentariam no futuro. Abraão, imbuído já de justiça pelo anúncio do nascimento de Isaque, intervém e pede misericórdia, caso haja nas cidades alguém que seja justo. Israel, em seu caminho para a terra prometida, deveria igualmente oferecer paz para as cidades. Em ambos os casos, as cidades seriam poupadas caso houvesse nelas algum justo ou caso aceitassem a paz e a rendição. Ambos os relatos nos garantem que em nenhum dos casos isso aconteceu. Em Sodoma e Gomorra não havia justo algum. As cidades que estavam no caminho da conquista da terra sempre ofereceram resistência a Israel. Isso quando não impunham aos israelitas algum estorvo para pesar-lhes ainda mais a tarefa da conquista. Amaleque, por exemplo, usando de táticas de guerrilha, atacava a retaguarda dos israelitas, aniquilando idosos e crianças ao longo do caminho. Quanto a Sodoma e Gomorra especificamente, sabendo de antemão que todo o texto da Torá está repleto de alusões, ou seja, pistas, para o entendimento mais profundo, e que normativamente a narrativa literal encerra camadas extras de sentido, podemos começar a explorá-las a fim de percebermos o que mais há nesta passagem que pode falar conosco, mesmo ainda hoje. Comecemos pelos personagens desse drama. Temos Abraão, que conversa com Deus, Ló, sua esposa e 2 filhas, os 2 visitantes, 2 cidades. Abraão é o arquétipo do observador que está a par do que acontece nas cidades e que contempla por visão profética, segundo o Rambam, todo o cenário de degradação das cidades e a sua iminente destruição. Ló, cujo nome significa oculto ou velado, representa a bondade mascarada de intenções distorcidas, que às vezes reside em nós. Sua esposa, que se transforma numa estátua de sal, está vinculada à preservação daquilo que é material, o desejo de reter a materialidade a qualquer custo. As 2 filhas de Ló representam as más inclinações das 2 cidades que se apegam a Ló e vão com ele, embora ele tenha deixado aquele ambiente. Os 2 visitantes incorporam os atributos de justiça e misericórdia. Gabriel e Rafael, segundo a tradição. Gabriel estava encarregado da destruição e Rafael ali estava para salvar as pessoas, no caso Ló e a sua família. Uma vez que o texto nos transmite noções do que somos, convém então analisá-lo pelo espectro da psicanálise. Na teoria psicanalítica, temos o id, que é o componente nato dos indivíduos, ou seja,
As pessoas nascem com ele. Consiste nos desejos, vontades e pulsões primitivas, formado principalmente pelos instintos e desejos orgânicos pelo prazer. O id é representado na narrativa pelo povo de Sodoma, pela mulher e pelas filhas de Ló, porque desejam satisfazer vontades imediatas. O povo de Sodoma, tentando violentar os visitantes, a mulher de Ló devido ao seu apego material, e as filhas, porque por uma antecipação imoral geram do próprio pai. Ló, por sua vez, é o ego. O ego surge a partir da interação do ser humano com a sua realidade, adequando seus instintos primitivos, ou id, com o ambiente em que vive. É também chamado de princípio da realidade, é o mecanismo responsável pelo equilíbrio da psique. Ele procura regular os impulsos do id, ao mesmo tempo que tenta satisfazê-los de modo menos imediatista e mais realista. Lembra a tentativa de Ló de aplacar os moradores de Sodoma, oferecendo-lhes suas filhas à imoralidade, a fim de que poupassem seus visitantes. Já Abraão representa o superego. O superego se desenvolve a partir do ego e consiste na representação dos ideais e valores morais e culturais do indivíduo. O superego atua como um conselheiro para o ego, ou seja, Abraão aconselhando a Ló. Isto porque o alerta sobre o que é ou não é moralmente aceito, segundo os princípios que foram absorvidos pela pessoa ao longo da sua vida. Assim o cenário está montado. A Terra Prometida é a meta da redenção humana, um ideal a ser alcançado por todos. Antes, porém, há 7 pontos, 7 nações, entre aspas, a serem consertadas em nós. Na narrativa de Abraão, isto é ampliado e vemos como por meio de uma lente de aumento o que de fato ocorre e o que impede essa nossa conquista de redenção. Temos o id, nossos desejos e vontades instintivas que buscam satisfação imediata e sem nenhuma restrição moral, de forma inconsequente. Temos o ego, que deve regular os impulsos do id, mas assim cede, às vezes, parcialmente às suas demandas. E temos o superego, que representa os nossos valores morais e éticos e que regulam o ego. Esta é a nossa luta, em especial contra as nossas inclinações naturais, que devem ser dominadas, jamais hiperalimentadas, e que devem, como regra, se submeterem aos conselhos e admoestações da razão. Sodoma e Gomorra persistem como fortalezas instintivas que devem ser abatidas e conduzidas à elevação. E isto é em nós mesmos, a fim de que o caminho esteja aberto para a conquista definitiva da Terra Prometida. A nossa redenção, ou tikkun particular, pois quem domina os outros adquire força. Entretanto, o poder só é virtude daqueles que dominam a si mesmos. E como sempre, a nossa mensagem final: se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Se ainda não é inscrito, inscreva-se já e ative as notificações. No canal Monoteísmo Racionalista, teremos sempre estudos da Torá, da Parashá, vídeos sobre temas polêmicos e também muito conhecimento da língua hebraica. Fique conosco e até o próximo vídeo.